Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula de Física, nosso encontro não presencial da disciplina, para que a gente possa complementar a carga horária presencial de vocês, beleza? Então, na aula de hoje, meus anjos, a gente vai dar continuidade ao tema de lei de Lenz e lei de Faraday, que foi abordado pelo professor Matheus, professor das aulas presenciais de vocês, beleza? Então, nessa data do dia 27 de setembro, a gente está iniciando aqui o nosso tema de lei de Lenz e lei de Faraday, beleza? Na disciplina de Física, e eu sou o professor Caio, professor da aula não presencial de vocês, perfeito? Vamos então observar qual é o nosso objeto de conhecimento, que são lei de Lenz e lei de Faraday. Vamos também analisar que os nossos objetivos são compreender o fenômeno da indução eletromagnética, verificar as diversas maneiras de variar o fluxo magnético, além de compreender a lei de Lenz e compreender a lei de Faraday. Nossa aula ela vai ser basicamente trabalhar a resolução de questões como forma de complementar os conteúdos abordados nas aulas presenciais. E para começar, eu tenho aqui a nossa primeira questãozinha de sala. Bora lá para ela? Primeira questão diz o seguinte: aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, olha só, aí ele quer saber o que acontece por conta do movimento desse ímã em direção à espira, é esse anel. Não causa efeitos no anel? Produz corrente alternada? Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa? Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã? Ou produz uma corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã? Vamos lá, jovens. Observe o que eu tenho na situação. Eu terei, galerinha, uma aproximação, um movimento de aproximação do ímã para com a espira. Beleza? Como vocês viram na aula presencial, o ímã ele vai produzir um fluxo de linhas de campo magnético de saída, porque o polo que eu estou tendo aproximação é um polo norte. E o polo norte, ele sempre vai produzir linhas de saída. Beleza? Então você observa aqui que as linhas do campo magnético indutor, que é o campo magnético criado pelo ímã, vou chamar aqui de campo magnético externo, são linhas de campo, olha só, são linhas de campo de saída. Porém, como eu estou tendo uma aproximação, o que eu tenho que lembrar? Que durante a aproximação, galerinha, eu vou ter campo magnético externo, que é o campo magnético criado pelo ímã, num sentido oposto ao campo magnético interno à espira, ou seja, o campo magnético criado pela espira. Durante a aproximação, fica essa dica. Durante a aproximação, o
o BE, que é o campo externo, que é o campo criado pelo ímã, vai possuir um sentido oposto ao BI, que é o campo interno criado na espira. Então, se a gente for representar as linhas de campo magnético da espira, do campo magnético criado nela, eu terei linhas no sentido oposto. Perfeito? Então, observe, eu terei linhas saindo da espira, indo em direção ao ímã. Ou seja, eu vou criar, galerinha, um campo magnético de saída na espira. Se o campo magnético é de saída, qual é a polaridade que eu crio na espira? Adivinha aí. Lá no ímã, qual é a polaridade que gera um campo de saída? Norte. Olha as linhas vermelhas. Elas não estão criando um campo de saída do ímã? E as linhas azuis, que são as linhas do campo magnético induzido, do campo magnético criado no interior da espira. Também não são linhas de saída? Pois eu tenho a produção de um polo norte no interior da espira. E, consequentemente, a minha corrente elétrica, de acordo com o sentido da minha regrinha da mão direita, seria um sentido anti-horário. Tá? Então, eu terei a criação de uma polaridade norte. E o que vai acontecer? O ímã e o anel, como terão polaridade norte e norte se aproximando, eles vão produzir forças de repulsão. Tá bom? Então, além de criar uma corrente elétrica induzida, eu vou ter forças de repulsão entre o anel e o ímã, por eles produzirem mesmos polos lado a lado. Então, a resposta que a gente marcaria para essa questão seria a resposta da letra E. Norte com norte, não esqueçam. Polos iguais sempre vão se repelir. Polos diferentes vão se atrair. Como eu criei linhas de saída do anel e no ímã eu também tenho linhas de saída desse ímã, eu vou produzir em todas as vezes que as linhas forem de saída um campo magnético de polaridade norte. E não esqueça, durante a aproximação, campo magnético no indutor, que é o ímã, terá sentido oposto ao campo magnético produzido no induzido, que nesse caso é o anel metálico. Perfeito? Vamos para a próxima questão, porque essa daqui a gente já gabaritou. Letra E. Ao criar um campo magnético na espira, eu produzo corrente elétrica e produzo uma força de repulsão, já que o ímã e o anel terão o mesmo polo. Certo? Vamos para a atividade número 2, questãozinha número 2. Bora lá? Na figura, o polo sul de um ímã aproxima-se velozmente de um solenoide ou de uma bobina, que se acha ligado em série a um galvanômetro. Então, esse galvanômetro será apenas um medidor de corrente elétrica
Aqui nós temos a presença da nossa bobina ou do nosso solenoide e você tem um ímã se aproximando velozmente dessa bobina. Meus queridos, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma aproximação do polo sul. O polo sul ele vai produzir linhas de entrada ou linhas de saída. Olha só, na questão anterior, eu tinha polo norte. O polo norte ele sempre vai produzir linhas de saída. Então, o polo sul vai produzir linhas de sentido oposto, ou seja, de entrada. Então, as linhas que eu vou produzir aqui na bobina são linhas de entrada no ímã. Perfeito? Porém, como eu tenho uma aproximação, deixa eu só ajeitar aqui essas linhas, que como eu falei para vocês, são linhas de saída. Perdão, de entrada no ímã, né? Então, como eu tenho linhas de entrada no ímã, já que a polaridade é sul, na bobina eu tenho que criar um sentido oposto a essas linhas. Então, as linhas na bobina também serão de quê, professor? Também serão de entrada. Só que de entrada aonde, professor? Na bobina. Toda vez que eu tenho aproximação, jovens, toda vez que eu tenho aproximação, você observa que eu tenho a produção de linhas no sentido oposto. Isso vem em decorrência da conservação de energia. Essa lei de Lenz, ela estuda um sistema conservativo. Então, eu sempre vou observar que, em casos de aproximação, eu vou produzir linhas em sentidos opostos entre o campo interno à bobina e o campo externo à bobina, que é o campo produzido pelo ímã. Em caso de aproximação, as linhas sempre terão sentidos opostos. Então, eu acabo criando uma polaridade sul também na bobina. Por quê, professor? Porque as linhas azuis estão entrando nela. E linhas de campo magnético entrando indicam que ali eu estou diante de um polo sul. Perfeito? Vamos para as alternativas. Durante essa aproximação, o galvanômetro não indica passagem de corrente? Errado. Como eu tenho aproximação, eu tenho variação de fluxo magnético. Então, ele indica, sim, produção de um campo magnético variado. E como esse campo magnético varia a sua intensidade, eu tenho a produção de uma corrente elétrica. Letra B. A extremidade do solenoide voltada para o ímã comporta-se como polo norte magnético? Não. Como é uma aproximação, eu vou produzir um polo igual ao do ímã. No caso, o polo que está se aproximando é sul, então, lá no solenoide, eu também vou criar uma polaridade sul. O galvanômetro detecta uma corrente no sentido variável periodicamente. Não é uma corrente alternada que ele vai observar.
a corrente, nesse caso, ela sempre vai manter o mesmo sentido. Ou é horário ou é anti-horário. Tá? Não será uma corrente alternada, não. Letra D. A extremidade do solenoide voltada para o ímã comporta-se, olha só, como um sul magnético. Foi isso que a gente observou, né? Como lá no ímã eu tenho a aproximação do polo sul, eu crio linhas de entrada nesse ímã. O campo magnético externo produz linhas de entrada. Como é uma aproximação, lembra que a aproximação, o campo BE, que é o campo externo à bobina, vai possuir sentido oposto ao campo BI, que é o campo interno à bobina. Então, se o externo está indo em direção ao ímã, o interno está indo em direção à bobina. Como as linhas azuis que indicam o campo interno estão entrando na bobina, campo magnético de entrada vai produzir nesse lado da bobina, que é o de entrada, um polo sul, como eu mostrei aqui para vocês. Eu estou tendo a produção de um polo sul aqui. E do outro lado, eu teria a produção de um polo norte. Então, é o nosso gabarito mesmo, letra D de dado. A extremidade do solenoide voltada para o ímã comporta-se como um polo sul magnético. Letra E. Só passaria corrente elétrica no galvanômetro se o solenoide fosse dotado de núcleo de ferro? Não. A única diferença é que o campo magnético seria mais intenso e, consequentemente, a corrente elétrica também. Tá? Então, mas sem núcleo de ferro, produz uma corrente elétrica da mesma forma. Continua produzindo corrente elétrica, só que uma corrente menos intensa. Beleza? Então, aí, a gente resolve a questão, confirma o nosso gabarito da letra D de dado. Certo? Terceira questãozinha de hoje, jovens. Terceira questãozinha vai dizer o seguinte. Olha só. Julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Você tem 3 itens para julgar. Ok? Bora lá. Primeiro item. Se o ímã aproxima-se de um condutor, seja uma bobina, seja uma espira, uma corrente elétrica será induzida no condutor, de forma que eles irão se repelir. E aí, galerinha? Verdadeiro ou falso nesse caso? Olha só. Como eu falei para vocês em casos anteriores, toda vez que eu tenho uma aproximação, eu acabo produzindo um mesmo polo no condutor e no ímã. Como os polos são iguais, eles irão se repelir. Então, essa primeira ela é verdade. Vamos para a segunda afirmativa. Se o ímã aproxima-se de um condutor, a corrente elétrica será induzida no condutor, de forma que eles irão atrair-se? Não. Olha só. Se eu tenho uma aproximação do ímã para com o condutor, eu tenho criação de mesmo polo, como eu falei para vocês. E mesmo polo, eles irão se repelir e não atrair. A segunda é falsa. Para finalizar, você tem a terceira afirmativa, que diz o seguinte. Se o ímã
afasta-se de um condutor, uma corrente elétrica será induzida no condutor, de forma que eles irão atrair-se. Afastamento a gente ainda não falou, né? Porém, no caso de um afastamento do ímã com o condutor, eu vou sim produzir uma corrente elétrica, tá? E, além de produzir uma corrente elétrica, eu vou produzir polos opostos entre o ímã e o condutor, formando, então, um caso de atração. Certo? Então, ficamos entre 1 e 3. Vamos marcar a letra C. Tá? Marcar aqui a letra C. Deixa eu mostrar uma situação de afastamento. Bora lá? Vou colocar aqui o caso. Olha só. O caso, primeiro, entre norte e sul, com o norte voltado para a espira. E depois eu vou colocar outra situação possível, que é sul-norte, com o sul voltado para a espira. Os dois casos, eles vão representar casos de afastamento. Olha só o que vai acontecer. Galerinha, o meu campo magnético, criado por um ímã, com a polaridade norte voltada para uma espira, será um campo magnético de saída do ímã. Concordam? Então você vai ter linhas do ímã chegando até a espira, e essas linhas são linhas de saída do ímã, porque o campo magnético de um ímã com seu polo norte será um campo magnético de saída. Esse representa o BE, campo externo à espira. Galerinha, porém, durante o afastamento de um ímã, para manter a igualdade, a conservação de energia, eu vou produzir também um campo magnético dentro da espira. Só que esse campo magnético, galerinha, é um campo, vejam só, no mesmo sentido ao do campo magnético do ímã. Professor, por que agora é no mesmo sentido? Porque o ímã está se afastando. Para manter o equilíbrio do fluxo magnético, já que o ímã está se afastando, a quantidade de fluxo está diminuindo, eu tenho que produzir um fluxo magnético que conserve a quantidade que existia antes. Então, eu tenho que produzir um campo magnético que entre no ímã para que eu tenha um fluxo constante ao que eu tinha antes. Então, esse BI, ele é um campo magnético de entrada na espira. Logo, olha só, eu vou olhar apenas para as linhas azuis. Logo, como o campo que eu produzi é um campo de entrada, na espira, eu vou produzir um campo magnético de polaridade sul.
E usando a dica de escrever o S dentro da espira, você coloca as pontinhas para representar qual é o sentido da corrente. Então, nesse caso, o sentido da corrente seria no sentido horário. Certo? Galerinha, norte e sul, lado a lado, eu produziria o quê? Atração. Confere? Então, você teria aí, nesse caso, uma atração magnética. Vamos agora afastar o polo sul de um ímã. Se a gente for afastar o polo sul de um ímã, o que vai acontecer? Afastando um polo sul, lá no ímã, eu vou produzir um campo de entrada nesse ímã. Já que o polo do ímã é sul, então eu vou produzir um campo de entrada no ímã, correto? Porém, como é um afastamento, na espira eu tenho que produzir um campo magnético também, mas esse campo magnético ele tem que ter o mesmo sentido do campo magnético do ímã. Esse campo magnético será um campo de saída da espira. Porque ele tem que estar no mesmo sentido do campo magnético do ímã. Então, se o ímã tem um campo magnético para a esquerda, a espira também tem que ter um campo magnético para a esquerda. Se o campo magnético interno, que é o BI, está saindo da espira, então eu vou produzir nessa espira uma face norte, nessa face frontal. E a corrente vai se mover no sentido anti-horário. Norte ao lado de sul, norte da espira ao lado do sul do ímã, vai produzir então a atração magnética. Por isso que o terceiro item disse que durante o afastamento, o ímã e a espira vão se atrair. Está correto. Ok? Por quê? Porque durante o afastamento, eu crio na espira um polo oposto ao do ímã, o que vai produzir uma atração entre eles dois. Beleza? Muito bem, representados aí os campos magnéticos nas espiras, com a polaridade norte do ímã se afastando e com a polaridade sul do ímã se afastando, a gente vai agora para a nossa quarta questão, uma questãozinha do Enem, questãozinha do vestibular Enem. Quarta questãozinha diz assim: o funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com módulo da velocidade igual a v. Olha só, o módulo da velocidade v está indicando o quê? O ímã, com a sua polaridade norte voltada para a espira, está se afastando da espira, né? Está se afastando do solenoide. E o solenoide também está se afastando. Isso eu vou induzir a produção de uma corrente elétrica aí, como mostrado na figura. Então, a partir desse afastamento dos dois objetos, eu vou produzir uma corrente elétrica. A fim de se obter uma corrente no mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais,
Outra possibilidade é mover a espira para A. Então, eu tenho que mover essa espira agora para qual sentido? E mais, eu tenho que alterar a polaridade do ímã? E aí? Então, primeiro eu vou estudar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui. E dizer qual é a polaridade que eu estou encontrando nessa espira. Ok? Aí o que a gente vai observar? Eu quero observar uma corrente no mesmo sentido que o apresentado na figura, utilizando os mesmos materiais, só que de outra forma. Qual seria essa forma? Tá? Eu vou te dar aí 3 minutinhos para vocês e a gente volta já. 3 minutinhos na tela. Bora lá, jovens! Retornando aqui, olha só, a gente primeiro vai ter que identificar qual é o sentido da corrente elétrica, para que eu tenha uma outra situação que eu consiga observar o mesmo sentido. Então vamos lá. Analisando aqui a situação, eu vou ter um afastamento do ímã e um afastamento da espira.
Então, se eu tenho um afastamento do ímã, o que acontece durante o afastamento? Eu tenho um campo magnético de saída desse ímã, já que a polaridade dele é uma polaridade norte. Polaridade norte sempre produz um campo externo, BE, de saída. Na espira, o que eu vou produzir? Eu vou produzir um campo interno para ela. De que, jovens? Se eu estou tendo afastamento, eu tenho que produzir um campo no mesmo sentido de quem? Do ímã. Então, se o campo do ímã é para a direita, o da espira também tem que ser para a direita. Então, esse campo interno BI, ele é um campo de entrada. Quer dizer que eu estou produzindo na espira, vou desenhar a espira aqui do lado, ó. Eu estou produzindo na espira um campo de entrada esse campo como é de entrada, vai produzir uma polaridade sul nessa face da espira. Deixa eu só desenhar aqui as setas entrando aqui na espira. Então, vai produzir, veja só, campo de entrada produz uma polaridade sul no condutor. E aí você segue aquela dica, faz o S, já que a face é sul, e coloca as setinhas na ponta da letra S. Você vai observar que as setinhas estão o quê? No sentido horário. Confere? Então, a minha corrente elétrica, para essa situação aqui, ela está no sentido horário. Em qual outra situação eu também produziria polo sul na espira? Qual é a outra situação que as linhas da espira elas vão entrar nesse material condutor? É isso que a questão quer saber. Porque eu tenho que produzir uma corrente no mesmo sentido. Então, a outra situação, jovens, seria você ter o nosso ímã agora com uma polaridade sul. Então, eu vou inverter o ímã. O ímã antes era o quê? Sul para a esquerda, norte para a direita. Eu vou inverter o ímã. Então, eu vou ter que colocar o sul para a direita e o norte para a esquerda. E na espira, eu tenho agora que aproximar esse ímã da espira. Durante a aproximação, o que eu vou produzir? No ímã, eu vou produzir linhas de entrada. Confere? Como é uma aproximação, aproximações geram campo interno e externo em sentidos opostos. Então, o externo está para a esquerda. O interno tem que estar, então, para a direita. A aproximação é diferente do afastamento. A aproximação, você viu que eu gerei campos no mesmo... Perdão. Afastamento, você viu que eu gerei campos no mesmo sentido.
Então, a aproximação, você tem que gerar campos no sentido oposto. O que está acontecendo? As linhas do BI, do campo interno, estão entrando na espira. Se as linhas estão entrando, eu crio na espira polaridade sul. Campo magnético de entrada cria no material condutor polaridade sul. E a corrente, quando a polaridade é sul, ela se move no sentido horário. Então, você teve a mesma situação. Então, quando é que o meu campo ele vai ser de entrada, cria polaridade sul e corrente no sentido horário? Quando, letra A, eu mover a espira para a esquerda vai estar se aproximando do ímã. Pode ser, né? Não pode é para a direita, porque para a direita eu estarei afastando do ímã. Beleza? Então, eu tenho que mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita. Procura essa alternativa. Espira para a esquerda e o ímã para a direita. Pode ser letra A. Não pode ser letra C, porque ele diz que o ímã vai para a esquerda. Então, eu teria espira indo para a esquerda e ímã se afastando dela para a esquerda. Então, não dá. Afastamento não, eu tenho que ter aproximação. Letra E. A espira para a esquerda e manter o ímã em repouso, não. Eu tenho que manter o ímã em movimento para que haja mudança do campo magnético. Então, só sobra letra A. Foi o que eu fiz. Eu movi o ímã para a direita, se aproximando da espira. Movi a espira para a esquerda, se aproximando do ímã. E ainda inverti a polaridade do ímã. Antes o ímã era norte para a direita, sul para a esquerda. Eu inverti essa polaridade. Coloquei sul para a direita e norte para a esquerda. E aí a gente fecha o gabarito com a letra A. Tá bom? Questãozinho do Enem, tá? Questãozinho que você tinha que analisar o sentido da espira, da orientação dela, o sentido do ímã, analisar se o campo era de entrada, se o campo era de saída, a partir da polaridade do ímã, e analisar o sentido da corrente elétrica também. Bom, então tenha todo o cuidado do mundo quando fizer essas análises. Jovens, o restante das questões fica para casa para vocês, tá? E a gente vai se encontrar agora numa próxima oportunidade. Até lá, meus queridos. Tchau, tchau.